A paz do Senhor a todos. Vamos dar uma lidinha no João, capítulo 6, versículo 37 e em diante. Diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Isso é Jesus falando das pessoas que estavam ao redor dele, né? Os apóstolos, outras pessoas. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Existe um grupo de pessoas, determinadas pessoas, que vão crer em Jesus. Ele está falando aí: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Todos quem? Todo mundo? Não, de todos que me deu, que o Pai enviou. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia, ressuscitarei. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E nele crê. E eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Que conheciam ele, desde criancinha. Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Compreensível, que as pessoas pensarem assim. Que já conheciam Jesus, Mas, para vocês verem, que esses provavelmente não é um daqueles que o Pai deu a ele. Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Voltou a dizer, diante da incredulidade do povo: tu não é filho de José, de Maria, vimos você crescer. Aí Jesus repete: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está vendo só como é que explica bem direitinho? Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Tem ouvido e aprendido. Não tem uma parte da Bíblia que diz: falo por parábolas para que vocês que tenham olhos vejam e não enxerguem. Vocês que tenham ouvidos escutem e não entendam. Aí já diz, está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Tem ouvido, escuta e entende. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Quem vem de Deus? Jesus. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Porque o pão que eles comiam, eles falaram assim do maná, que Moisés deu maná, quem deu maná foi Deus, mas aquele pão saciava só ali na hora. Mas Jesus é o pão da vida. Quem come desse pão nunca mais terá fome. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Jesus Cristo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer da sua própria carne? Está vendo? Esses aí tem olhos, veem
mas não enxergam. Esses daí, né, esses judeus, eles têm ouvidos, escutam, mas não entendem. Né? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue a verdadeira bebida. Como disse Jesus, né, no deserto para o diabo: nem só de pão viverá o homem. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta por mim viverá. É o Espírito. Este é o pão que desceu do céu, Jesus. E nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, o maná, né? E contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. É Jesus Cristo. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Isso foram os discípulos falando a Jesus. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Você vê só, gente, os discípulos murmuravam, né? Os discípulos estavam aprendendo, por isso que eu falei discípulos, estavam aprendendo, né? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava, né? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem havia de trair. Repetindo, gente. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Muitas pessoas pegam essa parte aqui e falam: não, gente, aí Deus é presciente, ele sabia, é como se existisse, vamos lá, né? Parece deboche, mas não é, como se existisse algo lá atrás, e Deus sabia assim: vou ter que voltar lá para ver, não, esse aqui vai crer, esse aqui não vai crer, então vou começar a elaborar meu plano, de acordo com alguns que vão crer e não. Você está entendendo, gente? Olha só essa passagem aqui que está em Ezequiel 36. Preste atenção. A partir do versículo 24 até o 29. Ezequiel, o profeta, estava falando da parte de Deus. O que Deus ia fazer com o povo de Israel, né? Tomar-vos-ei de entre as nações. O povo estava exilado. Babilônia, outros lugares, né? Estava exilado. Né? O próprio Deus fez com que eles fossem exilados. Né? Tomar-vos-eis entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Deus restaurando o povo de Israel. Vamos prestando atenção. Então aspergirei água pura sobre vós. Deus aspergirá água pura sobre vós. Deus não está falando aqui que se caso vocês queiram, não. Aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Ele está falando que vão ficar purificados porque Ele, Deus, vai aspergir água pura sobre eles, né? De todas as vossas imundícias, né? E de todos os vossos ídolos vos purificarei. Até dos ídolos, a idolatria do povo, né? Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós espírito novo.
tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne, um coração temente, um coração que teme a Deus, um coração que vai seguir os mandamentos de Deus. É o Espírito novo, o Espírito Santo, o Espírito novo, né? Porém entre de vós o meu Espírito e farei que andeis dos meus estatutos. Deus está falando que vai fazer o povo andar nos estatutos dele. Não está falando assim, alguns de vocês quiserem, eu darei farei vocês andarem no meu estatuto. Não, eu farei vocês andarem no meu estatuto, porque eu vou tirar o coração de pedra de vocês, vou colocar o de carne, vou tirar o espírito ruim de imundícia, vou colocar um espírito novo em vocês, para ser purificados, para andar nos meus estatutos. Gente, literal igual a isso não existe, né? Continuando. Porém dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e observeis. As pessoas vão passar a guardar os juízos de Deus e vão observar, né? Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as imundícias, pecado, idolatria, tudo, adultério, tudo que vocês possam imaginar. Farei vir o trigo e o multiplicarei e não tereis fome sobre vós. Deus dará fartura, Deus dará prosperidade ao povo. Voltando agora lá, entenderam, né? Deus que coloca, Deus que tira, Deus, Ele que faz tudo, né? Não depende de nós, não. Vamos lá. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais seriam os que não criam e o que o haviam de trair, porque foi dado pelo Pai, né? E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se o Pai, olha só, repetindo, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Se o Pai não conceder, não vai vir. À vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram. Olha só, o abandonaram e já não andavam com ele. Por quê? Porque eram uns que não estavam, que não foram dados pelo Pai. Claro, eles não vão crer. E a vista disso, então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis... À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, justamente aqueles foram todos embora, né? Aí Jesus perguntou aos 12, presta atenção: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Isso foi só uma pergunta, mas Jesus sabe de tudo, né? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para que iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Escolhi. Jesus escolheu. Tanto é que aquela pergunta foi só como se fosse uma brincadeira, né? Contudo, um de vós é diabo. É diabo. Quem não crê em Cristo é filho do diabo. Contudo, um de vós é diabo. Está falando de Judas Iscariotes, né? Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Judas, um escolhido de Deus para traí-lo. Fique com Deus.